Queridos irmãos, queridas irmãs, a Igreja Católica celebra nesta quinta-feira a festa do corpo e sangue de Cristo, ou seja, uma celebração para honrar, homenagear a Eucaristia, a presença do Cristo na Eucaristia. Essa festa foi criada na Idade Média, 1269, numa época em que a intenção do Papa e da hierarquia ao criar essa festa era, de certa forma, combater heresias, movimentos dentro da Igreja que negavam a presença real de Jesus na Eucaristia ou criticavam a forma como a Igreja Católica celebra a missa. E a partir daí se privilegiou o culto eucarístico. Quando eu era criança, a mim, como criança, me parecia mais bonito, melhor, mais simpático, mais próximo de mim a bênção ao Santíssimo Sacramento, que eu assistia toda semana, o padre com o ostensório, dando aquela bênção, as pessoas cantando tanto ergo sacramento, e a campainha tocando e todo mundo se ajoelhando, do que propriamente uma missa em latim que eu mal consegui entender. De fato, o Concílio Vaticano II veio corrigir este tipo de proposta. Em 1964, foi publicada a Constituição do Concílio, chamada Sacrosanctum Concilium, que é sobre a liturgia. E lá se insiste muito que a Eucaristia é comunhão, que a presença do Cristo, como dizia Santo Agostinho, é na comunidade, nós somos o corpo de Cristo, e o pão representa o que nós somos. E o pão eucarístico está ali para ser alimento, não para ser adorado. O que quer dizer que não é proibido adorá-lo. Não está errado a adoração, mas não é o mais importante. O importante o centro é a alimentação, a ceia, a partilha e as consequências dessa partilha como profecia para a vida. Como é importante que a Igreja Católica seja fiel a essa intuição. Aqui no Recife, nós vamos celebrar esse ano um congresso eucarístico. O que significa isso? É um congresso centrado em acentuar a presença de Jesus na Eucaristia. Muito mais do que acentuar a dimensão profética da celebração. Se fosse para acentuar a dimensão profética da celebração, se deveria rever o rito, a forma como os padres celebram, deveria se rever a linguagem do missal, o estilo da liturgia. E nem se pode, nem se imagina isso. Então, gente, o Evangelho de hoje, no ano C, no Evangelho de Lucas, é a cena em que Jesus reparte o pão com a multidão. E essa cena é comumente chamada multiplicação dos pães. Mas o Evangelho não fala em multiplicação, fala em partilha. Há poucos pães, há poucos peixes. Um discípulo pergunta, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus diz, repartam, partilhem. E ao partilhar, deu para todo mundo. E ainda sobrou. Então, que fique em nossos corações, em nossas vidas,
esse apelo do Evangelho de hoje. Nós somos fiéis à Eucaristia, nós adoramos o Cristo na Eucaristia, se nós formos pessoas de comunhão humana uns com os outros, se nós privilegiarmos isso, e se nós formos pessoas de partilha, partilha da vida, partilha do que nós somos e do que nós temos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça neste caminho.